Sobre o Paulo Freire, eu acho que... Veja, Rodrigo, o que nós temos, o que tínhamos no Brasil, muitas vezes o uso da alfabetização, do ensino da leitura e da escrita, como um instrumento, uma oportunidade para ensinar outras coisas também, tá certo? Então, há vários métodos de alfabetização, até os freirianos dizem que o Paulo Freire não tem um método de alfabetização, trata-se de uma concepção, né? Quando você analisa... Plágio, já ouvi falar em plágio. Também. Já ouvi falar que não é exatamente original. Exato. Quando você analisa os escritos do Paulo Freire e o material usado para a alfabetização, é uma espécie de método misto, né? Você tem ali um global silábico. Há métodos, hoje em dia, que são muito mais radicais. Então, quando você compara, por exemplo, uma parte do material utilizado, né, por Paulo Freire para alfabetização, sobretudo de jovens e adultos, você até tem ali diálogos com métodos silábicos, que muitos consideram tradicionais, tá certo? Então, esse não é o ponto. O ponto é o seguinte: nosso sistema de escrita é um sistema de escrita alfabético. Isso significa que a linguagem oral ela é mapeada, não é, por sinais gráficos, e esse mapeamento tem como núcleo as relações entre letras e sons, entre grafemas e fonemas. Essa é uma exigência do sistema alfabético. Então, nós não estamos diante de uma ideologia, tá entendendo? Então, eu preciso saber quais são as habilidades exigidas pelo sistema para que eu consiga decodificar com autonomia palavras, identificar palavras com precisão e assim por diante. Então, há um conjunto de habilidades que precisam ser ensinadas às crianças para que elas aprendam a ler com sucesso. Então, o que acontece com a Política Nacional de Alfabetização? Ela não destaca um método, tá? Ela diz que há 6 componentes que são essenciais para a alfabetização de crianças, jovens e adultos, levando em consideração o nosso sistema de escrita, que é alfabético. Então, você tem a consciência fonêmica, as relações entre letras e sons, grafemas e fonemas, a fluência em leitura oral, o desenvolvimento do vocabulário, a produção de escrita e as estratégias de compreensão textual. São esses os componentes. Agora, Rodrigo, você pode explicitar esses componentes por meio de diversos métodos. Esse é o ponto. A política não chega a esse nível de detalhamento. Agora o governo federal defende o uso do método fônico analítico, ou sintético, ou abordagens mistas, ou embutidas, entende? São várias as metodologias. O que a política defende é que esses componentes são essenciais para que as crianças aprendam a ler. Veja, entendi. Nós não estamos inventando a roda. Vários documentos, tá? O relatório da Câmara, o documento, você que é um economista vai adorar este aqui, Aprendizagem Infantil, uma abordagem da neurociência, economia e psicologia cognitiva. Há um documento do Estado do Ceará que destaca também a importância desses componentes. Veja, e é um documento muito mais radical do que o nosso, porque há um parágrafo que diz o seguinte, que os cursos de pedagogia que não dediquem uma disciplina para cada um desses componentes que eu apresentei aqui, devem ser fechados. Ok? Isso em 2006, o documento foi publicado. Então, o governo federal, simplesmente, por meio da Política Nacional de Alfabetização, levou em consideração esses e outros documentos. O National Reading Panel, que foi produzido nos Estados Unidos em 2000. Né? Então, veja, em 2019, o governo federal diz, olha, na Política Nacional de Alfabetização precisamos destacar esses componentes que aparecem neste documento. Entende? Então, é isso. Há uma diferença entre componentes e métodos, tá certo? Agora, veja, como que a gente foge dessa briga metodológica? Só para concluir. Você pega, por exemplo, um currículo como o de Portugal. Este aqui. Olha só. Programa e metas curriculares de português do ensino básico. Isso aqui foi publicado em 2015. É um primor. O que você tem aqui, Rodrigo? Ninguém discute método. Você tem as metas, tá certo? Então, olha aqui. No primeiro ano, segundo ano, as crianças precisam aprender isso aqui. Tem os domínios, os conteúdos e as metas. Então, use o método que você achar mais conveniente. Porém, esperamos isso. Apresente resultados.